sou estudante de quarto trimestre, bacharel em teologia, sou professor de escola bíblica dominical e também pregador do Evangelho. Este é o seu canal, O que a Bíblia diz. E nesse vídeo de hoje nós iremos discutir um assunto muito interessante. Nem todas as pessoas têm conhecimento dele, mas é importante que você conheça. Hoje eu quero falar sobre a origem de Satanás. Como Satanás se originou, a sua queda e como ele tornou-se esse ser maligno que ele é hoje. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Eu peço para que vocês comentem no vídeo, para saber a opinião de vocês, opiniões sobre novos vídeos, opinião se vocês estão gostando ou não do nosso trabalho, está do agrado de vocês. Peço que vocês opinem, porque é muito importante a opinião de vocês. Bem, para falarmos sobre este assunto, iremos basear o texto que está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 a versículo 19, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas que cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro, e te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci e permaneceis no monte santo de Deus, no brilho das pedras audavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te completem pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te completam, todos os que conhecem os teus povos estão espantados a ti, vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Bem, meus amigos, para entendermos esse texto que nós lemos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, do 11 ao 19, primeiro nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela utiliza de diversas linguagens. Ela utiliza de vários meios de comunicação para poder relatar a sua história, o seu conteúdo, as suas profecias e etc.
E um dos meios que a Bíblia usa como forma de expressão, como forma de comunicação, é a tipologia. E o que é a tipologia? A tipologia é você querer falar de uma coisa usando o exemplo outra coisa. Quando chegamos no capítulo 28 aqui de Ezequiel, no versículo 1 até o versículo 10, a Bíblia vai falar sobre o rei de Tiro. Sobre como o rei de Tiro havia se exorbitado, havia se engrandecido e havia se colocado como um próprio Deus. E Deus agora lança palavras contra ele, palavras de maldição, pragas, catástrofes, que aconteceriam contra a cidade de Tiro e também com o próprio rei de Tiro. Quando chegamos no versículo 11, aqui a Bíblia ela aproveitou o retrato do rei de Tiro e agora ela começa a contar um personagem que não é o rei de Tiro. E você consegue muito bem ver que não é o rei de Tiro pelas próprias palavras que a Bíblia usa. Porque, com certeza, o rei de Tiro não era um querubim ungido. Quando o Éden foi criado, ele não estava lá. Então, a Bíblia ela usa essa linguagem para se referir a um outro personagem. E esse personagem é o que conhecemos hoje como Satanás. E esse texto ele tem como reflexão falar sobre a origem de Satanás e também a sua queda. E começa o texto assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro, dizendo, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui ele diz claramente que ele era o sinete da perfeição. Essa mesma expressão, na tradução Almeida Revista e Corrigida, é dita como aferidor de medidas. Ou seja, Lúcifer, que depois viria a passar-se a Satanás, ele era um exemplo claro de algo que fosse perfeito. Se você chegasse diante de Deus e perguntasse, dê um exemplo de uma coisa bela, Deus diria Lúcifer. Dê um exemplo de sabedoria, Lúcifer. Dê um exemplo de um ser sociável, Lúcifer. Lúcifer, ele era o aferidor de medidas. Ele era o sinete da perfeição. Ele era aquele que era a medida do que nós chamamos de perfeição. E continua o texto dizendo, estavas no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, todas cobriam os sárdios, topázio, diamante, o berilo, o ônix,
o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda de ouro, se fizeram engastes, e os ornamentos no meio em que fosse criado foram eles preparados. Aqui diz que Lúcifer, o antigo Satanás, ele era o antigo morador do Éden. E que ele vivia em terras esfogueadas. E o que seria terras esfogueadas? Terras minerais. E ele tinha berilo, ônix, safira, carbúnculo, esmeralda de ouro. Tudo isso fazia parte da terra em que Lúcifer vivia. Lúcifer, além de aferidor de medidas, ele tinha uma terra, e essa terra era uma terra pedrificada. Era uma terra esfogueada. Era uma terra mineral. Era uma terra que brilhava, que tinha brilho próprio. A luz subia de baixo e não de cima. E continua dizendo: tu és querubim da guarda, ungido. Te estabeleceria e permaneceis no monte santo de Deus, no brilho das pedras saudáveis. Para os irmãos, para os amigos aqui que me ouvem que não sabem, o querubim era um anjo de guerra. Querubim, dentro do ornamento do céu, ele é conhecido como um anjo de guerra. Inclusive, quando Adão e Eva pecam, Deus coloca 2 querubins na porta do Éden para forçarem a não entrada deles. Mas querubim ungido, só Lúcifer era chamado. Ele era querubim ungido e vivia no Monte Santo de Deus. E ele brilhava no meio das pedras esfogueadas, ou seja, dentro do céu, depois do próprio Deus, a principal autoridade era o próprio Lúcifer. Ele era a própria autoridade. Ele era a própria autoridade depois de Deus. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o exterior de violência. Aqui faz-se mais uma vez uma tipologia entre o rei de Tiro e Lúcifer. A iniquidade em que o texto fala é a rebelião que teve no céu, né? Quando Lúcifer ele se desvia 1/4 dos anjos contra Deus, e ele é jogado dali, expulso dali, ele é tirado do céu e jogado para o abismo. E ali Lúcifer, que queria dizer luz, passa a ser Satanás, que quer dizer trevas. Ele perde a sua beleza, a sua formosura, a sua riqueza. Ele não é mais um aferidor de medidas. E agora ele vê na criação principal de Deus o homem, o seu principal inimigo. É por isso que hoje nós temos essa guerra cósmica. Tudo partiu daí, de um ser de luz, de um aferidor de medidas, de alguém que vivia em pedras aldavas e esfogueadas, pedras minerais, que viviam no jardim de Deus, e passou a ser um ser totalmente destruído.
Essa é a mensagem que eu deixo para você, a sua reflexão sobre a origem de Satanás. E assim eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui.